Oi, Jujubinhas! Olá! Hoje nós vamos contar a história original do Pinóquio, livro publicado em 1881 pelo italiano Carlo Collodi. Pinóquio foi publicado no Giornale per Bambini, que era o jornal dos bambininhos, onde as crianças iriam ler suas histórias infantis. Pense numa história diferente a esse original do Pinóquio. A gente tem um filme da Disney que ficou no imaginário das pessoas, porém eles só usaram a base da história do Carlo Collodi, que é uma história que debate várias questões sobre miséria, trabalho, regras morais, tudo misturado com um realismo fantástico. É uma história mais bruta do que a gente vê hoje em dia, mas eu acho que essas versões brutas são necessárias e é bem legal. Vamos começar a história e o resto a gente vai contando depois. E um dia você, menino de verdade. Era uma vez um pedaço de madeira qualquer que estava na casa de um velho marceneiro. Ele se chamava Mestre Cereja porque o seu nariz parecia com uma cereja. Esse não é o Gepeto, é outro cara. Quando ele viu o Toco, pensou em golpeá-lo para fazer uma mesa. Porém o Toco gritou para não bater nele forte. O homem caiu duro no chão, horrorizado. Nesse momento, Mestre Gepeto bate na porta. Era um velhinho muito sacudido que os garotos apelidavam de Polentinha. Ele queria fazer um boneco. Ele iria ganhar o mundo com aquele boneco. Depois de 2 brigas que o Toco causou, porque o Toco... Que Toco é? O Toco vai virar o Pinóquio. O Toco é mágico. O Toco é mágico, só aceite. Mestre Gepeto levou seu belo pedaço de madeira para casa. O boneco foi entalhado e ele lhe deu o nome de Pinóquio. Gepeto fez os olhos dele e eles começaram a piscar. Fez o nariz e ele começou a crescer. E quando fez a boca, ele começou a caçoar do Gepeto. Dava a língua. Que safado! O velho ficou muito triste. Que filho impossível! Mal acabou de ser feito e já começou a faltar respeito ao seu pai. Isso dói, meu menino. Ele disse isso e levou um pontapé do Pinóquio. Meu Deus! Podem se acostumar que é disso para pior. O Pinóquio é impossível. Ele ensinou o boneco a andar. Assim que conseguiu, o menino começou a correr pelo quarto. Saltou para fora de casa e fugiu. Gepeto saiu correndo atrás dele. Um guarda alcançou o boneco e o agarrou. Porém, quando Gepeto chegou perto dele dizendo que eles iam acertar as contas, o boneco se jogou no chão. Aí começaram a chegar um monte de gente e começaram a achar que o Gepeto era um péssimo pai. Ele vendo o boneco andando, ele é um péssimo pai, ninguém liga que ele é de madeira. Tanto falaram que o guarda soltou o Pinóquio e prendeu o Gepeto. Aí ele dizia, eu mereço, devia ter pensado nisso antes de fazer um boneco. E aqui no setor de carceragem da 9ª Subdivisão Policial de Maringá, está preso em flagrante Gepeto Brinquedos. Agora vamos para o capítulo 4. A história de Pinóquio com o grilo falante, na qual se vê como os maus meninos detestam ser corrigidos por quem sabe mais. Pinóquio voltou para casa sem culpa, até que ouviu o som de um grilo. Esta casa agora é minha, vai embora! Ai dos meninos que desobedecem aos pais, nunca encontram a paz nesse mundo e cedo ou tarde acabam se arrependendo amargamente. Pode cantar seu sermão à vontade, seu grilo, porque o que eu sei é que amanhã, ao raiar do dia, vou me embora daqui. Pois se eu ficar, vai me acontecer o mesmo que acontece com todos os meninos. Vou ser mandado para a escola. E cá entre nós, eu não tenho a menor vontade de estudar. Não percebe que fazendo assim, quando crescer, será um grandíssimo burro e todo mundo rirá de você? Se não quer ir à escola, porque pelo menos não aprende um ofício para ganhar o pão honestamente. Porque de todos os ofícios do mundo, só um me interessa, que é o ofício de comer, beber, dormir, brincar e passar o dia inteiro vadiando. Tenho muita pena de você. Pena de mim por quê? Porque você não passa de um boneco e pior, tem a cabeça de madeira rouca. Ao ouvir essas palavras, Pinóquio ficou furioso. Deu um salto, agarrou o martelo e atirou no grilo. Meu Deus, que coisa terrível! Talvez não fosse sua intenção, mas por desgraça ele acertou bem na cabeça do grilo e fez seu último cri-cri-cri e ficou duro, estatelado na parede. Que isso?
Eu fiquei chocada, passada, quando eu vi isso pela primeira vez. E é isso, ele tá morto mesmo. Ou será que não? Foi anoitecendo e o boneco começou a morrer de fome. Sim, ele tem fome. Ele é de madeira, mas ele sente fome. No desespero, admitiu que o grilo estava certo. Até que achou um ovo de galinha. Que alegria! Mas quando ele quebrou o ovo, saiu de lá um pintinho. Eu adorei isso. O pintinho agradeceu por ter poupado o trabalho dele quebrar a casca. Mas também, lembranças da família. E o pintinho saiu voando. Mas pintinho não voa. Ele esperneou e chorou, até que decidiu sair de casa a fim de pedir uma esmola num outro vilarejo. Mas quando chegou lá, tudo estava fechado. Pinóquio voltou para casa encharcado, colocou os pés sobre o fogareiro e dormiu. Porém, seus pés foram queimando aos poucos, e ele não sentia. De manhã, Gepeto voltou para casa, mas o boneco não conseguia se levantar para abrir a porta. Mas Gepeto, achando que era mais uma molecagem, começou a ameaçar. Próxima vez que você pular aquele muro pra mim te pegar, você vai ver. Mas quando chegou lá, enterneceu seu coração, pois viu que o boneco estava caído no chão. E Gepeto, vendo que ele estava com fome, lhe entregou 3 peras, que era o seu café da manhã. Se o senhor quer que eu coma, tem que descascar. Não pensei que você fosse tão entojado. Isso é mal. Devemos ter boa Uma voz de véia. Ele não vem. Devemos ter boa boca e gostar de tudo desde pequenos. Tem razão, só que eu nunca vou comer uma fruta sem descascar. Gepeto descascou as peras e Pinóquio deixou os miolos junto com as cascas. Ele deve fazer muita birra com comida. Aguardem. Gepeto refez os pés dele e depois foi vender o seu casaco. Que é? Tá lembrada do quê? Da Good Time. Vou usar as cenas da Good Time. Mesmo sendo inverno, porque ele precisava comprar uma cartilha para Pinóquio estudar. O boneco entendeu o que o velho homem fez e o abraçou com muito carinho. Ele estava bem empolgado para estudar, fazendo vários planos para compensar o sacrifício do seu pai, até que ouviu uma música. Então ele resolveu ir para a escola no outro dia e foi atrás da música. Era um grande teatro de bonecos. Chegando lá, ele vendeu a sua cartilha e entrou no teatro. Os bonecos do teatro possuíam vida própria também. Por quê? Não mesmo, não sabemos. Enquanto Pinóquio assistia, um arlequim interrompeu tudo e gritou. É nosso irmão Pinóquio. Vem até aqui em cima. Foi uma confusão de abraços entre os bonecos. E o povo que estava assistindo a peça começou a vaiar. O que chamou a atenção do bonequeiro. Que seria... Bonequeiro? Que seria meio que o Stromboli. No fim da peça, ele pediu para que trouxessem Pinóquio para atirar ele no fogo. O boneco gritava pelo seu pai e dizia que não queria morrer. Gritou tanto que comoveu o bonequeiro. Ele é bonzinho. No outro dia, o homem entregou ao boneco 5 moedas de ouro para levar ao pai. Ao voltar para casa, ele encontrou os nossos João Honesto e Gideon, que aqui no livro eles só são o gato e a raposa. A raposa manca de uma perna e um gato cego dos 2 olhos. Oh, que nem a Good Time. Pinóquio! Para de falar da Good Times! Isso era um disfarce, é claro. Eles não eram cegos nem mancos. O boneco acaba falando do seu dinheiro, porque ele fala demais. E o plano de comprar um casaco novo para o seu pai e uma cartilha para ele, com o dinheiro do bonequeiro. Os 2 safados contam sobre o país dos papamoscas, onde suas 5 moedas virariam 2.000 no campo dos milagres. Esquecendo seus planos, Pinóquio seguiu os 2. No caminho, eles pararam numa estalagem e os pilantras começaram a comer. Saíram antes da hora para Pinóquio pagar a conta. Quando Pinóquio saiu da estalagem, a fim de ir até o campo dos milagres, onde os 2 estariam esperando, que eles deixaram um recado. Estamos esperando você lá. O caminho para lá era assustador. No meio do caminho... tinha uma pedra. Quem ele encontra? Não sei. Ele encontra uma pequena voz de um pequeno bichinho. O
espírito do grilo falante, que queria lhe dar um conselho. Dizia para ele voltar atrás com as 4 moedas, que seu pai chorava pelo seu sumiço e que não confiasse naqueles que prometem enriquecer da noite para o dia. Pinóquio não deu ouvidos e continuou. E olha que o Pinóquio já tinha dito umas 3 vezes nesse livro que o grilo estava certo. Aí quando o grilo aparece do além, ele diz, não, eu não vou te ouvir. O espírito do grilo se apagou e apareceram 2 assassinos. Aí ele fala, eu rio da cara dos assassinos. Eu rio na cara do perigo. 2 assassinos apareceram e começaram a perseguir Pinoquito. Quem será que são esses assassinos? Entendeu? Pinóquio correu muito até chegar numa casa branca. Ele suplicou por ajuda, mas só apareceu uma linda menina de cabelos cor de anil, dizendo que todos naquela casa estavam mortos. Fala, o povo não escutou. Estavam mortos? Então os assassinos o pegaram e o enforcaram. Ah, papai, se você estivesse aqui. E lá ele ficou duro. Enfim. Sim, era assim, ó, veja. Nesse ponto, com a morte do Pinóquio, tinha um fine, lá a história de um Buratino. Ou seja, essa era a história original mesmo que o autor queria fazer. Só que as crianças ficaram muito traumatizadas e os pais também não gostaram, mesmo naquela época. Então, alguns tempos depois, o Collodi ressuscita o Pinóquio numa segunda parte, que a gente vai contar. Porque os seus pequenos leitores estavam muito ansiosos e mandando muitas cartas. Aí ele disse, Pinóquio não está morto não, ele está mais vivo que nunca. Vamos lá. Quando Pinóquio parecia mais morto do que vivo, a lenda menina do cabelo anil voltou à janela. Ela era uma fada bondosa, que morava há mais de 1000 anos naquele bosque. Ela mandou buscar o Pinóquio numa carruagem. Ela mandou chamar os mais renomados médicos. Um corvo, uma coruja e um grilo falante. Ninguém entende, ele ressuscita todo mundo aqui dessas outras partes. Eu o conheço, e não é de hoje. É um moleque, um malandro, um vadio. Que isso? Ele era inútil, vadio e irresponsável. Pinóquio se escondeu no lençol de vergonha. Filho desobediente que ainda vai matar o pai de desgosto. Eu acho que o grilo, ele é mágico também, né? Não é possível. A versão da Disney faz até um pouco de sentido quando a fada coloca o grilo pra ser a consciência. Esse capítulo 17 ele é muito importante. Pinóquio come o açúcar, mas se recusa a tomar o remédio. Porém, quando vê o Papa Defuntos virem por ele, apressa-se a tomá-lo. Depois diz uma mentira e, como castigo, seu nariz cresce. Pinóquio começa a chorar horrores. Os 3 médicos se retiraram e a fada viu que ele ardia de febre. Lhe deu um remédio, mas ele não queria tomar porque era amargo. Beba, que eu lhe darei uma bolinha de açúcar. Quero primeiro a bolinha, depois eu tomo o remédio. Só que ele não fez isso. E passou um tempão tapeando a fada. E a segunda pirraça de comida. Não está befe nesse menino. Menino, vai se arrepender. Tanto faz. Sua doença é grande. Em poucas horas essa febre o levará para o outro mundo. Você não tem medo da morte? Nenhum. Prefiro morrer do que tomar esse remédio. Nesse instante, a porta do quarto se abriu e entraram 2 pares de coelhos pretos. Viemos buscá-lo. Me buscar, mas eu não morri. Ainda não, mas lhe restam poucos minutos de vida por não tomar remédio. Extremamente assustado, Pinóquio pede o remédio e toma. Paciência, dessa vez perdemos a viagem. Pinóquio num instante sarou. Bonecos de madeira são assim, quase nunca adoecem e sempre saram rápido. O boneco contou toda a sua história à fada, mas quando ela perguntou onde estavam suas moedas, ele mentiu dizendo que as tinha perdido. As várias mentiras fizeram seu nariz crescer muito. A fada deixou o boneco chorar e berrar por uma boa meia hora, pois o vício de mentir é o vício mais feio que uma criança pode ter. Concordo. Que foi? Qual é a graça, hein? Eu concordo. Eu concordo mesmo. Criança que mente é uma coisa horrível. Você nunca sabe se ela tá falando a verdade. Depois,
ela se apiedou e chamou vários pica-paus que bicaram seu nariz até o seu tamanho natural. Lhe quero muito bem. Se ficar comigo, será meu irmãozinho. Como Pinóquio queria ver seu pai, ele partiu pela trilha do bosque, com a fada alertando para que não saia do caminho, Chapeuzinho. No caminho, ele encontrou a raposa e o gato novamente. Mesmo Pinoquinho tendo arrancado uma mão de gato no dia dos assassinos, ou seja, o gato e a raposa, para quem ainda não pegou a referência, eles eram os assassinos. Ele não se ligou que eram esses dois os assassinos e ele foi enganado de novo. Para plantar as suas moedinhas. Era uma mistura de menino mau com menino ingênuo. Chegando a uma cidade chamada Apanha-Trouxas, onde Pinóquio enterrou suas moedinhas, Esperou 20 minutos na cidade e voltou para lá cheio de sonhos e planos. Mas chegando não tinha árvore nenhuma. Um papagaio que estava lá riu da cara do boneco e explicou o que aconteceu. Tomado de desespero, foi até um tribunal denunciar os bandidos. Mas em vez de prenderem o gato e a raposa, ele que foi preso. Porque nesse lugar, a lei certa é a lei dos bandidos. ficou lá por 4 meses. Saindo da prisão, ele pegou o caminho para ver a fada. Tem um ocorrido tosco com uma serpente e depois ele é preso por um fazendeiro. É que essa parte é tão desnecessária que eu cortei. Esse fazendeiro tinha um cachorro, só que o cachorro morreu. Só que o cachorro, ele tinha um plano maléfico com as doninhas. Então ele deixava as doninhas comerem as galinhas. Mas o Pinóquio, ele foi contra a corrupção das galinhas. As doninhas foram presas. O Pinóquio foi libertado porque ele foi honesto. Ele saiu da fazenda e foi direto para a casa da fada. Porém, quando ele chegou lá, só viu uma lápide. Aqui jaz a menina do cabelo anil, morta de desgosto ao ser abandonada por seu irmãozinho Pinóquio. E ele chorou a noite toda, até que um pombo apareceu. O pombo conhecia o Gepeto e sabia que ele estava numa praia construindo um barco. Gepeto está há 4 meses à procura do Pinóquio. E agora ele iria procurá-lo no novo mundo. Ele sairia da Itália, ele ia atravessar o oceano para encontrar seu filho. O pombo levou o boneco até a praia. Mas, ao avistar a praia, todos estavam vendo o barco do pobre homem afundar. Ele não chegou nem na metade do oceano, né? Quero salvar o meu pai! Nadou muito, mas não viu seu pai. Aí ele encontrou um peixe, e esse peixe disse o caminho para uma ilha, onde ele podia encontrar um povoado. Conversando, ele ficou sabendo sobre o terrível cão do mar, e que provavelmente seu pai havia sido engolido por esse monstro. Pinóquio chegou a um lugar chamado Vila das Abelhas Laboriosas. Laboriosas são trabalhadoras. Eu não nasci para trabalhar. Porém, ele estava com fome. Então passou um homem puxando 2 carroças e Pinóquio pediu um cobre. Dou 4 cobres se você levar essas 2 carroças até minha casa. Que isso? Fique sabendo que eu não sou burro de carga. Nunca na vida puxei carroça. Se está mesmo morrendo de fome, coma 2 boas fatias do seu orgulho. Depois aconteceu a mesma coisa algumas 3 vezes. Todos perguntavam a ele se ele não tinha vergonha na cara de ficar zanzando sem se esforçar para trabalhar. Isso é uma vergonha. Até que passou uma mocinha com 2 botijas de água e disse que se ele ajudasse a carregar as botijas, ela lhe dava um pedaço de pão. Pinóquio olhou, mas não disse sim nem não. E um grande bombom de licor. Seduzido pelo docinho, ele disse: paciência, vou carregar as botijas. Chegando na casa e descobriu que a moça era quem? A fada. Ele chorou e abraçou bastante ela. Agora a fada estava grande e disse que iria ser sua mãe se ele quisesse. Ele perguntou a ela como ela cresceu tão rápido e disse que queria crescer rápido também. A fada disse que bonecos nunca crescem, nascem, vivem e morrem bonecos. Estou cansado de ser esse boneco cabeça oca. Vai virar se fizer por merecer. Ha sido um bom menino. E eu não sou? Não. Bons meninos são obedientes. Têm gosto pelo estudo e trabalho. Dizem sempre a verdade e gostam de ir à escola.
Só ouvi falar em escola, fico com dor de barriga. Mas a partir de hoje quero mudar de vida, prometo. Amanhã mesmo começará a escola. Mas já é um pouco tarde para ir pra escola, eu acho. Nunca é tarde para a gente estudar e se instruir. Mas eu não quero um trabalho. Por quê? Porque tem um horror ao trabalho. Meu filho, que fala assim quase sempre acaba na cadeia ou no asilo de indigentes. Ai de quem se entrega ao ócio. O ócio é uma doença muito feia, de qual devemos nos curar desde bem cedo. E nem aquele negócio mente vazia, oficina do diabo. Pinóquio muito necessário para a atualidade. Então Pinóquio foi à escola. Grande foi a surpresa dos meninos impossíveis da escola, que só queriam fazer bullying com o boneco. Que isso, safados ordinários. No início, Pinóquio não levou a mal, mas por fim perdeu a paciência. Chega! Não vim aqui para ser palhaço de ninguém. Eu respeito os outros e quero ser respeitado. Eles riram mais. Ele se arretou e lhe deu um pontapé. Como ele era de madeira muito dura, doeu bastante. E ainda ameaçou cotoveladas. Aí ele ganhou o respeito dos meninos na base da violência. E dos professores também. Porque ele virou um bom aluno. Ele virou um CDF. Porém, os professores diziam: cuidado com as péssimas companhias, Pinóquio. Não se junte com essa gentalha. Um dia, indo para a escola, os moleques falaram do cão do mar. Tanto falaram que convenceram Pinóquio a faltar à aula. Mas chegando lá era mentira. Foi um plano para tirar Pinóquio da escola. Para eles, os estudiosos deixam para baixo os alunos que não são estudiosos. Então eles começaram uma briga muito feia, até que um dos garotos pegou o livro de aritmética para atirar no Pinóquio, mas acertou um de seus comparsas. Os garotos fugiram, mas o boneco ficou ali. Eugênio, pobre Eugênio! E começou a chorar. Até que 2 policiais apareceram. E Pinóquio respondeu as perguntas muito mal. Quiseram prendê-lo em flagrante pelo atentado contra o Eugênio. No meio disso tudo, ele conseguiu fugir. E os policiais soltaram um cachorro atrás dele. Resumindo, Pinóquio fugiu, mas ele foi pego por um homem-peixe. Aí essa parte não é tão importante. Um homem-peixe? Sim, esse homem-peixe meio monstro do da mar. lagoa. É, um negócio meio assim. Aí depois ele é salvo pelo cachorro Alidoro. Pinóquio salvou o cachorro. Aí o cachorro salvou Pinóquio como recompensa. E na volta ele descobriu que o Eugênio não tinha morrido. Mas Pinóquio estava morrendo de remorso para voltar na casa da fada, porque ele havia faltado a aula. Gritou pela fada, mas a fada só dormia. E ele só conseguiu entrar em casa no outro dia por causa da Lesmona lá. A Lesmona, ela é meio que uma empregada da fada. Aí ela é muito lenta, ela passou a noite toda para descer as escadas e abrir a porta pro Pinóquio. É mais uma confusão desnecessária. A fada o perturbou e ele se manteve como um bom menino até o final do ano. Nas provas finais, ele teve a honra de ser o melhor aluno da classe. A fada estava tão orgulhosa que disse para ele que no outro dia ele viraria menino de verdade. E haveria um grande lanche para comemorar. A fada ia fazer 200 xícaras de café com leite e 400 pãezinhos com manteiga. Ele convidou os colegas. Depois foi atrás do seu favorito. Seu nome era Romeu. Mas o apelidavam de Pavio. Seria como um espoleta. Espera aí, Pavio! Pavio era o garoto mais vadio e traquina da escola. Mas o Pipi gostava muito dele. Pipi? Ele estava esperando a meia-noite para ir morar no país da brincadeira. Pinóquio ficou procrastinando sua partida, dizendo que não ia para o país da brincadeira, mas também não saía de perto do Pavio. Conversaram tanto que chegou a noite. O carreiro era um homenzinho largo, como uma carinha de maçã rosada e uma boquinha sempre sorridente. O carro estava lotado. A Disney fez igualzinho. Mesmo vendo que o homem era violento com os burricos, e eu mesmo ouvindo o burrico sussurrar dizendo que era um tolo, ele seguiu. Os dias se passaram e era só brincadeira e diversão. Aqui, sirvam-se de bolo, torta, cachorro-quente e sorvete frio. Comam à vontade. Passaram 5 meses até que uma surpresa desagradável aconteceu. Nasceram orelhas de burro nele. Ele estava com a febre do burro. Antigamente diziam que a febre do burro é quando você mente para os seus pais dizendo que está doente para não ir para a escola. Pipi foi atrás de Pavio, que também estava com orelhas de asno. De início eles riram horrores,
Até que de repente Pavio parou gritando: socorro! Os dois caíram no chão e se transformaram em burros. Logo, o homenzinho apareceu com o seu Vixe Maria, com o seu sorrisinho. Tu não termina nem de ler, como o povo vai entender? Então, logo o homenzinho apareceu com o seu Ai, Jesus. Misericórdia. Tu se assombra. Eu lembrei do Itia Coisa. Não, vem aí, que eu não vou conseguir. Continua. Eu não vou conseguir. Aguarde, por favor. E colocou o cabresto para vendê-los na praça. Pavio foi vendido para um camponês e Pinóquio foi vendido a um diretor de circo, que comprou ele para fazer saltar e dançar como os outros animais da trupe. De primeira, o boneco, agora burro, fez chilique porque não queria comer palha nem feno. Nem como burro ele come as coisas. Pinóquio aprendeu a fazer todos os truques do circo. Tudo estava acontecendo nos conformes. Até que Pinóquio viu a fada e começou a chamá-la. Mas em vez da voz só saíam os urros, que fizeram todos rir da cara dele. Depois que a fada sumiu, ele desatou a chorar. Para de rir da surpresa do boneco. Quando foi saltar no aro, ele caiu e ficou manco. Não dava mais para ele ser a estrela do circo e foi vendido de novo. O comprador pagou 20 cobres por ele para arrancar a pele, para fazer um tambor. Pendurou uma pedra no seu pescoço e atirou no mar para ele morrer. Porém, 50 minutos depois, quando ele puxou a corda, ele viu o boneco vivo. Pinóquio explicou o ocorrido e que os peixes comeram sua forma de burro, deixando somente o boneco. A mando da fada, é claro. Ele ia pegar o boneco, mas ele fugiu. Ele nadou rapidamente. Porém, o cão do mar apareceu. O Átila dos peixes e dos pescadores. Dentro do monstro era só escuridão. Só havia lufadas de vento, pois o cão do mar sofria de uma forte asma. O quê? Ele chorou até que viu a luz do barco do Gepeto. Para a sorte de Gepeto, o navio estava carregado de comida e ele pôde viver por 2 anos. Então, meu pai, temos que fugir. Vamos nadar e sair pela boca do monstro. Mas Gepeto não sabia nadar. Pinóquio disse que carregaria o pai. Achar mesmo que um toquinho de boneco como você pode me levar nas costas? Seja como for, se está escrito no céu que devemos morrer, pelo menos teremos um grande consolo de morrer juntos. Eles começaram a andar até chegar na garganta. Como o cão do mar sofria de asma, ele dormia de boca aberta. Estavam quase lá quando de repente o cão do mar espirrou e eles foram arremessados de volta ao estômago do monstro. Na queda, a vela se apagou, mas Pinóquio não desistiu. Eles voltaram no escuro mesmo e conseguiram sair do monstro. Pinóquio tentava ter bom humor, mas as forças lhe faltavam. Eles já estavam a um triz de se afogar, até que foram salvos pelo atum. É porque eu cortei essa cena. Ele encontrou um atum e eles tiveram uma conversa normal, tipo, vamos todos morrer. Mas o atum se inspirou na coragem de Pinóquio e também saiu do cão do mar. Agora ele pode retribuir, então ele salvou Gepeto e Pinóquio. Quando chegaram à praia, eles se puseram a andar à procura de uma casa e encontraram 2 mendigos. Era o gato e a raposa. Agora o gato estava cego de verdade e a raposa estava manca de verdade. Mas dessa vez o boneco não deu ouvido e seguiu em frente. Eles encontraram uma cabana. Entrando lá, foram recebidos por uma vozinha. É do grilo. De novo esse grilo. O grilo tinha morrido, aí virou fantasma. Porém, eu acho que esse grilo é mágico. Por isso que faz total sentido nos filmes, ou na versão da Disney, por exemplo, o grilo ele tem um certo acordo com a fada azul. Aqui no final do livro a gente percebe que o grilo é meio que um assistente da fada mesmo. Oh, meu caro grilinho! Agora me chama de grilinho. Lembra de quando você me matou na sua casa com o martelo? Você tem razão, pode me enxotar agora. Mas tenha piedade do meu pobre pai. O grilo deixou os dois ficarem na casa. E Pinóquio, para conseguir leite para o seu pai, começou a trabalhar para um fazendeiro. Quem trabalhava para o fazendeiro era um burrico, mas esse burrico já estava nas últimas, estava quase morrendo. Olhando o burrico,
Pinóquio reconheceu ele de alguma forma e, falando com ele o dialeto asinino, porque ele já foi burro, né? Perguntou quem ele era, e era Pavio. O boneco derrubou uma lágrima por seu amigo, e o homem perguntou por que ele chorava. E ele disse que era um amigo seu de escola. Seus colegas de escola eram burros. Que belos estudos você fez. Essas palavras doeram muito no boneco. Desse dia em diante, ele trabalhou por mais de 5 meses para ganhar o copo de leite de seu pai. Aprendeu a fazer cestos para vender e ganhar uns trocados. Construiu um carrinho para levar seu pai para passear. E de noite se dedicava à leitura e à escrita. Com seu trabalho honesto, conseguia sustentar o pai e ainda economizou 40 cobres para comprar uma roupa nova. Um dia, saindo de casa para comprar a roupa, ouviu alguém o chamar. Era a lesma, dizendo que a fada estava doente num asilo, sem dinheiro. Como uma fada fica doente? Quem sabe essa daí seria uma fada que morre. Mas como elas ficam doentes? Ela ficou doente de tristeza pelo seu filhinho Pinóquio. Se eu tivesse 1 milhão, daria, mas só tenho 40 cobres. Leve esse dinheirinho pra ela, que me importa a roupa nova. Eu venderia até meus farrapos para ajudá-la. É uma referência ao começo, porque o Gepeto vendeu seu casaco para ajudar o filho Pinóquio. E agora ele está disposto a vender sua própria roupa para poder ajudar a sua mãe, fada azul. Não é uma referência. Voltando para casa, Gepeto perguntou pela roupa nova. Não achei nenhuma que me servisse. Paciência, outro dia eu compro. Pinóquio sabia que iria sustentar não só seu pai, mas também sua mãe, e ficou trabalhando até mais tarde fazendo cestos. Quando dormiu, viu a fada em seus sonhos. Graças ao seu bom coração, eu te perdoo de suas molecagens, Pinóquio. Os meninos que cuidam dos pais com amor na miséria e na doença merecem todo elogio e afeto. Crie juízo no futuro e será feliz, Pinóquio. Assim, o sonho acabou e Pinóquio acordou. Imagine o assombro quando ele percebeu que não era mais um boneco, mas sim um menino. Sua cabana era agora um quarto bem mobiliado. Se olhou no espelho e não viu mais uma marionete, e sim um lindo boizinho. De cabelos castanhos e olhos azuis, que nem o fofinho da Disney. Encontrou seu pai saudável, sacudido e de bom humor. Pinóquio olhou para sua versão de madeira, pendurada na parede, e disse com satisfação: como eu era ridículo quando era boneco. E como estou contente por ter virado um bom menino! Fim, né? Gostaram? Se você gostou do vídeo, não se esqueça do like e lembre de se inscrever no canal. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!